Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje nós vamos estudar sobre tempos passados do modo indicativo. Quando a gente fala de modo indicativo, a gente está falando apenas, de um dos modos verbais, que são três, o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Nesse vídeo de hoje nós vamos estudar sobre ele modo indicativo, que se trata daquele modo verbal que nós utilizamos para expressar uma certeza, daquilo que está acontecendo, daquilo que aconteceu, daquilo que vai acontecer no futuro, beleza? Então nesse vídeo de hoje nós vamos estudar apenas sobre três tempos passados, do modo indicativo, que são eles: pretérito perfeito simples, pretérito perfeito composto e sobre pretérito imperfeito. A gente vai estudar um de cada vez. Vamos começar pelo pretérito perfeito simples, beleza? Então vamos continuar. Pretérito perfeito simples é um tempo verbal que expressa uma ação acabada nele passado, certo? Expressa uma ação acabada, que foi terminada no passado, beleza? E aqui nós temos uma tabela que nós temos aqui três verbos, três verbos para ser conjugado no pretérito perfeito simples, beleza? Nós temos aqui o verbo cantar, que é um verbo de primeira conjugação porque termina em AR. Nós temos aqui o verbo aprender, um verbo de segunda conjugação porque termina em ER. E nós temos aqui o verbo beber, um verbo de terceira conjugação por terminar em IR, E aqui nós temos os pronomes personais que sempre auxiliam, no processo de conjugação de qualquer verbo, ok? Pois beleza, nós temos aqui o verbo cantar conjugado no pretérito perfeito simples, Observe que para conjugar este verbo basta eu encontrar o seu radical, A gente tira a terminação que indica a que conjugação ele pertence, e o que resta é o que a gente chama de radical ou de raiz do verbo, Depois que a gente acha o seu radical, a gente só basta acrescentar essas desinências aqui que estão em negrito, ao radical. Aí, sendo assim, o verbo fica conjugado no pretérito perfeito simples, que são essas desinências aqui: e, aste, o, amos, astes e aron. Aí fica assim: eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós outros cantamos, os outros cantastes, eles, os tedes cantaram. Observe que cada forma verbal dessa aqui expressa uma ação que aconteceu lá no passado, conforme o conceito está dizendo, certo? Beleza? Com o verbo aprender acontece a mesma coisa. A gente tira ER, que é a parte que indica que a conjugação ele pertence. Aí feito isso, a gente acrescenta as desinências do pretérito perfeito simples para os verbos de segunda conjugação, que é i, iste, io, imos, istes, iram. Acrescenta ao seu radical. Aí o verbo aprender fica conjugado no pretérito perfeito simples. Fica como aprendi, aprendiste, aprendió, aprendimos, aprendistes e aprenderam. Com o verbo beber, o mesmo procedimento. A gente tira a terminação que indica a que conjugação ele pertence, e o que resta é o que a gente chama de radical ou de raiz. Então a gente acrescenta essas desinências aqui que estão em negrito ao seu radical, que são as desinências do pretérito perfeito simples para os verbos de segunda ou terceira conjugação, ok? Aí o verbo beber fica conjugado nele pretérito perfeito simples. Fica como bebi, bebiste, bebiou, bebimos, bebistes, beberam, certo? Observe que aqui no conceito a gente falou que o pretérito perfeito simples é um tempo verbal que expressa uma ação acabada ou finalizada, no passado, certo? A gente vai ver isso com os exemplos para a gente entender melhor, beleza? Vamos lá. Ayer jugué al futebol, ou seja, ontem joguei futebol. Observe o verbo rugar, o verbo jogar, no pretérito perfeito simples, expressando uma ação que aconteceu lá no passado e foi finalizada por lá mesmo. Observe, ontem joguei futebol. Isso aconteceu lá no passado, não foi isso, pessoal? Conforme o conceito aqui está dizendo, beleza? El ano passado conheci a meu melhor amigo, ou seja, no ano passado eu conheci o meu melhor amigo. Esta ação ela foi finalizada lá no passado, beleza? Na semana passada empecé a escrever um blog, ou seja,
A semana passada, né, comecei a escrever um blog. Observe o verbo empezar, o verbo começar, no pretérito perfeito simples, né, isso indicando uma coisa que aconteceu lá no passado, lá na semana passada, né, isso. Em abril nadei em um campeonato, ou seja, em abril nadei num campeonato. Nós temos o verbo nadar, né, no pretérito perfeito simples, indicando uma ação que aconteceu no passado, no mês de abril, né? Então, este foi, né, o tempo pretérito perfeito simples. Agora a gente vai falar sobre ele pretérito perfeito composto. Vamos lá. Quando a gente fala de pretérito perfeito composto, primeiro, composto, né, formado por mais de um verbo, certo? Quando a gente fala de tempo verbal composto, a gente está sabendo que ali vai falar de um verbo auxiliar e de um verbo principal, não é isso? Então está aqui o conceito de pretérito perfeito composto, né? Tempo verbal que expressa uma ação acabada dentro de uma unidade de tempo que inclui ele presente, certo? Está aqui o conceito, não é isso? E quando a gente fala de pretérito perfeito composto, para a gente entender melhor, a gente necessita entender a sua estrutura, como ele é formado, né? A gente já viu composto com mais de um verbo, então vai ter o verbo auxiliar, que esse verbo auxiliar vai ser sempre o verbo haber, conjugado no presente indicativo, mais o particípio passado do verbo principal. Isso significa dizer que você tem que saber, né, a conjugação do verbo haber em presente indicativo e saber quando é, né, e saber, né, o particípio dos verbos principais. Observe, nós temos aqui o verbo cantar, aprender e beber. Primeiro, seguindo essa estrutura, nós temos que ter o verbo haber conjugado no presente indicativo, pois está aqui, ó, o verbo haber conjugado no presente indicativo, ó, e, as, a, emos, habeis e an, mais o que? Mais o particípio passado. Então, qual que é o particípio passado do verbo cantar? É cantado. Observe, aí fica como? E cantado, as cantado, a cantado, emos cantado, habeis cantado e an cantado, certo, pessoal? Aqui com o verbo aprender, né, isso acontece a mesma coisa, ok? Sempre o verbo haber é conjugado no presente indicativo, mais o particípio do verbo, né, principal. Beleza? Nós temos aqui, olha só, o verbo aprender. Sempre o verbo haber é conjugado no presente indicativo, ó, e, as, a, emos, habeis e an. Mais o particípio do verbo principal, que o particípio do verbo aprender é aprendido. Aí fica como é aprendido, as aprendido, a aprendido, emos aprendido, habeis aprendido, an aprendido. Aqui está cortado, mas não significa dizer que esteja errado não, tá, pessoal? Só foi um erro aí, já corrigi, beleza? E com o mesmo acontece com o verbo beber. Vamos lá. Sempre o verbo haber no presente indicativo, tá aqui, ó. E, as, a, emos, habeis e an, mais o particípio do verbo principal, que é beber, né? O verbo principal. E o seu particípio é bebido. Aí fica como e bebido, as bebido, ar bebido, emos bebido, habeis bebido e an bebido. Certo, pessoal? Então, vamos voltar aqui. A gente viu que pretérito perfeito composto, né, expressa uma ação acabada dentro de uma unidade de tempo que inclui, né, o presente, ou seja, esse tempo composto, né, pretérito perfeito composto, vai indicar uma ação que aconteceu no passado, mas que foi dentro da mesma unidade de tempo que inclui, né, o tempo presente. Vamos ver isso com os exemplos para a gente entender melhor. Olha só, hoje é jogada futebol, ou seja, hoje eu joguei futebol. Então observe que esta ação de jogar futebol aconteceu no passado, só que aconteceu dentro de uma unidade de tempo que inclui o presente, que foi hoje. Hoje eu joguei futebol e esse hoje ainda não acabou. Nesse momento é 9h44 da manhã, né? Esta unidade de tempo, hoje, ela vai até às 11h59 da noite, não é isso? Então sempre quando a gente tem um verbo, né, no tempo pretérito perfeito composto, né, vai falar de uma ação que aconteceu no passado, mas que tem vínculo com o presente, certo, pessoal? Vamos lá. Este ano é conhecido a meu melhor amigo. Observe que esta ação de conhecer, ela aconteceu no passado, certo?
mas foi dentro de uma unidade de tempo que inclui o presente, que é este ano, certo? Este ano ainda não terminou, né, pessoal? Então, eis aí o vínculo do passado com o presente, ok? Esta semana eu começado a escrever um blog, ou seja, esta semana eu comecei a escrever um blog, ou seja, esta semana, esta ação aconteceu nesta semana, certo? Então tem vínculo com o presente. Esta ação ela começou, né? Ela começou no passado, né? Isso ela aconteceu lá no passado dentro da mesma unidade de tempo que inclui o presente, que é esta semana, né? Isso. Olha só, sempre he sido bueno em futebol. Sempre eu fui bom de futebol. Então nesta ação você percebe, né, pessoal, que ela tem o vínculo com o presente, né? Sempre he sido bueno em futebol, porque começou no passado e pelo jeito ele sempre é bom ainda, né, em futebol. Beleza? Então esse foi o tempo pretérito perfeito composto, certo? Agora a gente vai falar do pretérito imperfeito do modo indicativo. Vamos lá. Pretérito imperfeito do modo indicativo é um tempo verbal que indica uma ação contínua, habitual ou repetitiva nele passado, certo? E aqui nós temos o verbo cantar, aprender e beber, conjugado, né, isso no pretérito imperfeito, certo? Observe que segue, né, aquele mesmo procedimento da gente encontrar, né, o radical, certo? O radical do verbo cantar é cante. Aí feito isso a gente acrescenta as desinências, né, isso do tempo pretérito imperfeito para os verbos de primeira conjugação, que é aba, abas, aba, abamos, abas e abam. Aí fica como cantava, cantabas, cantava, cantávamos, cantabas, cantavam, certo? O verbo aí no pretérito imperfeito. E o mesmo procedimento acontece com o verbo aprender. Tira aqui, ó, a terminação para achar o radical. O que resta é o que a gente chama de radical ou raiz. Feito isso, a gente acrescenta essas desinências, né, que são as desinências, né, do pretérito imperfeito para os verbos de segunda conjugação, que é ia, ias, ia, iamos, iais, iam. Aí, feito isso, o verbo aprender fica conjugado no pretérito imperfeito. Fica como? Aprendia, aprendias, aprendia, aprendíamos, aprendias, aprendiam, certo? E o mesmo procedimento acontece aqui com o verbo beber de terceira conjugação, né? Tira aqui a desinência que indica a que conjugação ele pertence, o que resta é o radical. Aí, feito isso, a gente acrescenta, né, isso, pessoal, as desinências para os verbos de segunda e terceira conjugação do pretérito imperfeito, que é ia, ias, ia, iamos, iais, iam. Aí fica como? Eu bebia, bebias, bebia, bebíamos, bebias, bebiam. Observe que as desinências do pretérito imperfeito para os verbos de primeira conjugação é aba, abas, aba, abamos, abas e abam. Para os verbos de segunda e terceira conjugação são outras desinências ou terminações, sendo que para os verbos de segunda e terceira conjugação as desinências são as mesmas. Observe: ia, ia, ias, ias, ia, ia, iamos, iamos, iais, iais, iam, iam, certo? Só é diferente para os verbos de primeira conjugação, ok? Então aqui no conceito a gente viu que o pretérito imperfeito é um tempo verbal que indica uma ação contínua, uma ação habitual ou repetitiva no passado. Ou seja, quando a gente tem um verbo no pretérito imperfeito, ele vai indicar uma ação que acontecia com bastante frequência no passado, né? Uma ação rotineira no passado. Exemplo: ele era muito inteligente, né? Ele era muito inteligente. Observe que este verbo aqui, o verbo ser, está no pretérito imperfeito, porque quando eu digo ele era muito inteligente, né, indica uma coisa que acontecia com frequência, que não aconteceu somente uma vez no passado, uma coisa repetitiva, muito contínua no passado, né? Isso, conforme vocês podem ver, indica uma ação contínua, habitual ou repetitiva no passado, ok? Olha só, la casa tenía 3 dormitórios. A casa tenia, aqui nós temos o verbo tener no pretérito imperfeito simples, né, indicando uma coisa contínua no passado, certo? La casa tenia 3 dormitórios, não é isso? Indica uma coisa contínua que aconteceu no passado. José cantava fatal, ou seja, José cantava terrivelmente, não é isso? Então aqui indica uma coisa que acontecia com muita frequência no passado, que era repetitiva lá no passado, que era rotineira. Não significa dizer que
José cantou somente uma vez no passado, né? José cantava com frequência no passado, conforme aqui, né, diz que o pretérito perfeito indica ação contínua, habitual ou repetitiva no passado, que é o caso desse exemplo aqui, né? Eu sempre era lá que mais corria. Eu sempre era, né, a que mais corria. Então isso aqui era uma coisa rotineira no passado. Ela era sempre campeã, né, isso, algo do tipo, ela era sempre a que mais corria. Então acontecia com bastante frequência no passado. Era algo repetitivo, né? Isso, pessoal. Então aí a gente viu, né, pessoal, 3 tempos do modo indicativo, não é isso? Valeu, pessoal, até a próxima.